Há situações diferentes. Há umas de o ver jogar nos jogos na Primeira Liga ou em Coimbra, que não foram muitas, ou estava na televisão, ou como eu também jogava, não conseguia ver. E depois apanho já numa fase que é no Caldas. O Caldas, quando vens lá de cima do norte, é para o Caldas. Já tinha 30 e poucos anos na altura, mas é assim, não é por ser meu irmão, não é por estar aqui. Tipo, mas, mas fazia a diferença, por alguma razão, e isso vem à conversa que tivemos há pouco, certos jogadores chegam lá acima, à primeira divisão. Quando vêm para divisões inferiores, aquilo é um passeio para eles. Quando andava tudo aflito, a bola dentro da área, o que é que vamos fazer, o que é que não vamos, a bola chegava a ele, parava, jogava, calma, joga. É a principal diferença. Ganha-se uma experiência na Primeira Liga. Depois quando chega-se a escalões mais inferiores, é muito fácil jogar ali. E com ele, gostei de jogar. Jogávamos os dois no lado direito, ele jogava a defesa direita, eu jogava à média. E mesmo nessa altura ele queria era correr, queria era passar. Muitas vezes tinha que dizer ele para acalmar. Isto tudo para dizer que às vezes até a idade não conta. Quando se faz aquilo que se gosta, as coisas podem ser boas. Tinha que me calhar ele a descrever a mim. A nível de futebol sénior, viu mais vezes a jogar quando tinha hipótese de, quando vinha de Barcelos cá a ver algum fim de semana que vinha, viu no Caldas. Joguei no Caldas uma vez contra ele em Torres Novas, nas Caldas contra Torres Novas, e apanhei agora na fase final que em Alcobaça que jogamos os dois. Para falar o quê? Vi alguns jogos da Caranjeira também, quando tinha hipótese vinha sempre ver, ou quem estava cá vinha sempre ver, ou volta ou vai. A jogar dentro do jogo é difícil a gente estar concentrado e estar a avaliar o que é que a pessoa pode estar a não fazer, sabendo da qualidade do que é que tem ou o que é que não tem. Na última fase, e é aquela que eu me lembro mais, pronto, porque os outros jogos viu no Caldas e teve a sorte também de ser treinado por um jogador que também jogou comigo na altura que saiu até com o Beira-Mar, que é o Gila, e penso que foi aquele que potencializou ele e o Eduardo, potencializaram mais as características dele e que ele teve um patamar mais elevado nessas épocas do Caldas, mais o Eduardo. O Gila já apanhou mais na fase descendente. Estes últimos 2 anos que joguei em Alcobaça 2 anos e meio, que ele também jogou comigo, via-se que aquele nível, mesmo estamos a falar de terceira divisão, enquanto havia jogadores que a bola parece que queimava nos pés, ele não queimava. Ele ficava irritado dentro de campo quando havia o gestão, não gostava do gestão, ele gostava de sentir o jogo, gostava de sentir a bola no pé. Percebes? E os 2 anos que a gente trabalhou ali, para mim foi fácil, porque também como eu vinha de um patamar diferente, foi fácil perceber o que é que ele queria e como é que ele queria. Mas muitas das vezes passávamos 90 minutos, se calhar os dois a discutir, porque ele não queria que eu estivesse constantemente a lançar bolas e meter bolas na frente. Mas por vezes nós temos que seguir algumas... se ele chutasse e fosse ele a correr... Temos que seguir algumas diretrizes do próprio jogo e da própria equipa que temos, percebes? E do treinador. E eles queriam assim e a gente por vezes temos que nos adaptar àquilo, podendo não gostar. E ele sentia mais dificuldade nesse particular. Mas penso que em termos técnicos era um jogador extremamente evoluído, em termos físicos era um jogador que não ficava aquém do que era o escalão em que estava. Em termos de companheirismo, penso que é uma referência e é um exemplo para todos os companheiros que tem. Eu tive a particularidade de assistir, quando fui à Caranjeira, quando fui a alguns clubes onde ele jogou, o afeto e o carinho que as pessoas ainda tinham por ele, e isso é mais importante do que qualquer outra coisa. E chegar a qualquer lado e ser bem recebido, e não é só ser bem recebido, ser acarinhado, as pessoas estarem à espera de ti quando tu lá chegas, passado 3, 4, 5 anos, é motivo que deixamos alguma coisa boa, tanto como homem, como jogador. E o mais importante para mim é como homem. É fácil. Penso que nos últimos 20 anos nunca houve nenhum jogador na primeira divisão como hoje.
Mas para melhor ou para pior? Não disse, não disse. Ele só disse que foi nos últimos dias. Para melhor ou para pior? Penso que se ele tem chegado, ele chegou ao Belenenses com 30 e poucos anos e fez o que fez num clube onde os recursos são cultos. É verdade que fez uma dupla com um outro central que era o Filgueira, que eu já admirava em Chaves e Setúbal, por acaso admirava, e depois veio jogar com ele, e também, segundo ele diz, e pelas poucas vezes que falei com ele, deve ser uma pessoa de 5 estrelas. Mas isto eu digo porquê? Porque a maior parte dos centrais hoje em dia, eu joguei com bons centrais, com o Tanta, em Guimarães, com o Matias, Não apanhaste o Carvalhal? Não? Só para saber. Com centrais que tinham nome e que eram fortes, e que se falava cobras e lagartos deles, e não é por ser meu irmão, porque eu já falei isto várias vezes. Em termos de leitura de jogo, de rapidamente se aperceber o que é que ia acontecer na jogada, rapidamente se colocar, até porque era um central que tinha um jogo aéreo fraco, mas nunca ninguém se apercebia, porque antes da bola chegar lá, ou o jogador chegar lá, ele já tinha assumido uma posição no campo que lhe permitia disfarçar essa mesma situação. Depois tinha uma capacidade de reação aos lances, principalmente os metidos nas costas da defesa, que dificilmente vejo um central hoje em dia até na primeira divisão. Aliando a isso, uma capacidade de passe a 50, 60 metros, quase a roçar a perfeição, a lembrar muitas vezes o Ronaldo Koeman do Barcelona, que eram passes extensos, teleguiados, com capacidade de fazer uma transição, de defesa-ataque muito rápido. Tenho pena, por acaso tenho pena de não ter visto no outro patamar, porque encaixava, jogava normalmente. Se eu tivesse que fazer um esforço enorme para jogar numa equipa qualquer, ele chegava lá e, sendo ele próprio, acabava por assumir isso com naturalidade e jogava em qualquer outra equipa. Se tem aparecido agora não é porque dá a sensação que estou a ser mentiroso em relação ao que disse anteriormente, mas analisando o que há agora de centrais, da maneira como jogam as equipas e a visibilidade que há agora, possivelmente não era em Portugal que o víamos a jogar. Muito provavelmente não era em Portugal que o víamos a jogar. Íamos a jogar noutros patamares. E com a facilidade que havia e que há hoje em dia dos jogadores transitarem rapidamente de um clube para o outro, não tinha. Eu penso que é assim, é daquelas frases que eu não gosto muito de utilizar, mas para definir melhor o que passou ao lado. Quando se diz de uma grande carreira, é mesmo de uma grande carreira, de topo, de Liga dos Campeões, se calhar até campeonatos do mundo. Porque tinha isso, nasceu com ele, muito cedo entrou em guerra com os meus pais porque queria jogar a bola, agarrou-se com unhas e dentes àquilo que tinha, podia ter conseguido mais, podia ter conseguido menos, acho que conseguiu o que fez, mas eu gostaria de ter visto, gostaria de ter tido essa para ver se realmente está. E pelo que tenho de hoje, penso que não estava enganado. Pelo aquilo que eu vejo dos centrais hoje em dia, penso que não mesmo em termos mundiais. Pode parecer estranho porque eu sou irmão, mas não é por aí, ele sabe que não é por aí, o Vano também sabe que não é por aí, mas dificilmente se vê um central com as qualidades que ele tinha.